Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho segundo Jesus. Estamos nas parábolas que ele nos contou. Mas antes de iniciarmos esse nosso estudo, como sempre, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevar os nossos olhos espirituais aos céus e orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, Senhor, em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Esta talvez seja a mais psicológica das parábolas que Jesus contou. Vamos então ao texto. Aspas. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu distribuindo aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, pois, todos vós, isto é o meu corpo. Depois, tomou um cálice, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E eu vos digo, não bebereis mais desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho do novo reino no meu Pai. Antes de iniciarmos o estudo, faremos alguns esclarecimentos sobre algumas palavras e um pouco da história daquele momento. O sermão do cenáculo ficou assim designado por ter sido proferido no recinto onde Jesus fez a chamada última ceia, antes da sua prisão. Ele é tão importante, edificante e substancial quanto o Sermão da Montanha. O objetivo da reunião do Mestre com seus discípulos era complementar as recomendações e a preparação dos mesmos para as difíceis provas que enfrentariam, pois sabia que em breve não estaria mais entre eles. Depois de repartir o pão, simbolizando a doutrina que trazia, e o vinho como a essência da vida, representando o Espírito que há de vivenciá-lo para sempre, e de ter lavado os pés dos discípulos em sinal de humildade, de pureza de alma, inicia seu discurso com memoráveis palavras de conforto, esperança e resignação. Aspas novamente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Corpus Christi representa uma expressão latina que significa o corpo de Cristo. É uma comemoração litúrgica da religião católica que ocorre na quinta-feira dita santa, cerca de 60 dias após a Páscoa, para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para a Eucaristia, principalmente no sacramento do corpo e do sangue do Cristo. A origem da solenidade remonta ao século XIII por influência das visões de uma freira agostiniana belga de nome Juliana, do convento de Monte-Cornion. Nessa linha divisória entre a vida de Jesus humana e a vida do divino Cristo, recorreu ao mestre a essa parábola genial, tão profundamente misteriosa e esotérica que em quase 2000 anos não foi compreendida pela cristandade e até explorada por alguns para fins profanos, lamentavelmente. Ansiosamente desejei comer convosco essa ceia pascual antes que eu padeça. Convém a vós que eu me vá, porque se não for, não poderá vir a vós o Espírito da verdade, falou-nos Jesus. Durante a Páscoa eram servidos 4 cálices de vinho. O terceiro cálice era chamado o cálice da bênção. É o cálice em que o apóstolo Paulo se refere como sendo aquele que os cristãos beberiam até o fim do mundo. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e deu a eles, dizendo, aspas novamente, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Isto está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 22. Essa é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que, através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança cuja maior das promessas era o perdão dos pecados. No Evangelho segundo Marcos, ele ainda acrescenta, aspas novamente, para a remoção dos erros, que as versões mais modernas traduziram para remissão dos pecados. Jesus se refere ao erro dos judeus e de outros de que o sangue físico possa anular os pecados. O vinho no cálice é, aspas novamente, um novo dispositivo em seu sangue.
Não é o sangue físico que anula os pecados, mas o sangue metafísico da fé ou então da transformação espiritual que devemos fazer. É o despertamento do Cristo interno, como ocorreu na manhã da Pentecostes. Novamente, Lucas. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Comer e beber à mesa representa uma intimidade, não é verdade? Reflitamos então. Qual foi a intenção de Jesus ao dizer que aquele pão era o seu corpo? Já pensaram nisso? Certamente não foi a de ser literal. Algumas figuras dessa parábola. Do pão a saciar a fome e o recurso acessível à maioria da digestão. Um pão comum inteiro fala do corpo do Cristo oferecido por nós. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, e ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Belas palavras que estão no Evangelho de João, no seu capítulo 10. Após as ações de graças, o pão é repartido e partido e distribuído para cada um, para que cada um se identifique e se una ao Cristo. O seu corpo dado por nós fala-nos da sua humildade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quebrar as moléculas e absorver nutrientes, o Jesus como pão da vida. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Novamente citamos João no seu capítulo 4. Do vinho, o fruto da videira, da parreira das uvas, nos diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Novamente, belas palavras de João. Noção de ramo pertencente a uma árvore, o dar frutos da videira. Aspas novamente, coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é um emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unidos à matéria é o grão. Isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não temos elementos palpáveis para crer que os apóstolos tenham compreendido que Jesus estivesse segurando em suas mãos o seu próprio corpo, que teria uma aparência de um pão, o cheiro de um pão, o sabor de um pão, mas que consagrado seria a sua própria carne. Certamente, os apóstolos não tinham a menor ideia do que iria acontecer na sexta-feira posterior. Jesus seria crucificado cruelmente. Indiretamente, Jesus anunciava a sua morte nesse momento, que seria violenta, com a separação do corpo e do sangue. O texto aramaico não diz isto é meu corpo, isto é meu sangue, mas sim isto, meu corpo, isso, meu sangue, devendo entender-se que esse pão representa meu corpo e esse vinho representa o meu sangue. Também não está no futuro verbo que será entregue, que será derramado, mas sim no presente, que é entregue, que é derramado por vós. Na quinta-feira, não foi entregue o corpo nem derramado o sangue real de Jesus, senão apenas o seu corpo e o sangue simbólicos, em forma de pão e de vinho. Precisamos ver o símbolo espiritual nesse sacramento e não o símbolo material do corpo de Jesus humano, como ele pudesse espiritualizar a alma. O que alimenta, sustenta e dá a vida à nossa alma é o nosso Cristo interno, que se manifesta com toda a nossa espiritualização. O Cristo entrega o pão da verdade e o sangue da vida aos seus apóstolos. Mas aqui cabe já uma reflexão nossa. Comemos do pão da vida quando estamos famintos? Você já pensou nisso? Bebemos da fonte de água viva quando temos sede? Reflitam. Comei do meu corpo, estudai a palavra, reflexionai sobre os meus ensinamentos, é comer o pão da vida. Novamente vamos citar João. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra, no seu capítulo 4. Bebei do meu sangue, esforçai, dobrai o seu espírito, trabalhe insistentemente para domar e vencer as suas más inclinações, testemunhai o que é ser cristão e negai o seu ego e bebei da fonte de água viva. Novamente, Jesus nos diz que o banquete está pronto. Vamos nos servir do Cordeiro de Deus. Esse simbolismo místico esotérico não é explicado por Jesus e nem foi compreendido por seus discípulos.
Referindo-se ao pão e ao vinho que deviam ser ingeridos, refere-se o mestre ao processo de assimilação dos alimentos sólido e líquido, que só é possível depois da destruição dele pela trituração e pela digestão das suas substâncias materiais. A integração das energias invisíveis, ditas calorias, de qualquer alimento supõe a desintegração prévia dos mesmos. Sem a desintegração do corpo, do alimento, não há integração da alma. De modo análogo, vai o Jesus visível ser desintegrado pela morte voluntária para que o Cristo invisível possa ser assimilado por seus discípulos, como realmente aconteceu algumas semanas depois, quando 120 pessoas, homens e mulheres, comungaram o Cristo em espírito e em verdade, dando início ao verdadeiro cristianismo. Se os discípulos na última ceia tivessem comungado realmente com Jesus, ter-se-iam espiritualizado também, com certeza. Mas o que logo depois ocorreu prova que não receberam a Sagrada Comunhão no sentido que hoje entendemos. Por quê? Um dos supostos comungantes consumou o plano de traição e posteriormente suicidou-se. Outro negou o Mestre 3 vezes, jurando não ser discípulo dele. E todos os outros, à exceção de um, fugiram covardemente. E o que é totalmente incompreensível numa primeira avaliação é que Jesus, depois da ressurreição, não estranhou esse vergonhoso procedimento dos seus discípulos, nem os repreendeu, não é verdade? Com nenhuma palavra depois da ressurreição estranha, o mestre esse fracasso vergonhoso dos supostos neocomungantes, porque sabia que a ingestão dos simples materiais não espiritualiza ninguém. Mais tarde, porém, na Pentecostes, quando eles e outros comungaram realmente o Cristo, não houve traição nem suicídio, muito menos negação, nem deserção de nenhum deles. Pelo contrário, todos estes Cristo comungantes sofreram jubilosamente perseguições, mortes por amor a ele. Mas, para que se desse essa grande metamorfose espiritual, foi necessário que os discípulos ficassem 9 dias em silêncio e em oração dentro do cenáculo, conforme o mestre lhe ordenara. A compreensão da parábola do pão e do vinho em sua realização na vida marcará o início da verdadeira cristicidade na face da terra. Mas, para essa comunhão do Cristo, é indispensável um prelúdio prolongado de silêncio e de meditação que faz Jesus ver a essência vitalizante do Espírito, que só pode ser assimilada pela alma humana por meio da nossa fé. Mas, novamente refletimos, o que se entende por fé? A palavra latina fides é o radical de fidelidade, alta fidelidade, harmonia, sintonia, e além disso é necessário o abandono de um equívoco milenar de que a classe de cristãos possa fazer o que o Cristo não fez, a transubstanciação, que é além da substância, do pão e do vinho no corpo e no sangue do Deus. Quando o homem no plano físico vitaliza o seu corpo pelo alimento, não transfere para ele seu organismo a substância material que o ingere, mas pelo misterioso processo da digestão, da assimilação, que extrai da substância material da comida as calorias, como a ciência chama essa alma imaterial da matéria. Atentemos para a palavra presença. Ela significa que um ser está presente em algum local ou em outro ser. São, pois, dois seres, o que recebe a presença e o que nele se torna presente. Mas o ser que recebe a presença não se transforma nessa coisa presente. Assim, o pão e o vinho consagrados não se transformariam no ser presente neles, ou seja, o corpo e o sangue de Jesus. Realmente, uma pessoa visitando alguém não torna esse alguém nela. As pessoas presentes, tais como os visitantes, a visitada continua sendo ela mesma, não passando a ser visitante. Pensem nisso. Ora, Deus está presente em todo lugar, mas os lugares não se transformam nele porque ele está nele. E como Deus tem o livre-arbítrio, ele está presente somente onde ele quiser estar. As igrejas, talvez por motivos humanos, se agarraram ao simbolismo material do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus humano, e não compreenderam o simbolizado espiritual do Cristo divino. Os teólogos excogitaram o dogma da transubstanciação do pão e do vinho no corpo de sangue de Jesus, como se o corpo e o sangue de Jesus, fisicamente ingeridos pelo comungante, pudessem espiritualizar a alma. Para assimilar o Espírito do Cristo não é necessária nenhuma gestão física, mas sim a sintonização metafísica,
ou alta fidelidade entre a alma e o Espírito do Cristo. Além dos 120 crucificados presentes na manhã do primeiro Pentecostes, apenas 11 haviam ingerido o pão e o vinho na Santa Ceia. Os outros 109 comungaram o Cristo espiritual na ausência do Jesus material. E todos esses 120 Cristos comungantes daquele dia foram as primícias do verdadeiro cristianismo. Ali surgiu toda essa maravilha. Nenhum deles traiu o Mestre, nenhum deles o negou, nenhum deles fugiu covardemente. Pelo contrário, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, quando foram flagelados em praça pública pelo fato de anunciarem o Cristo, retiraram-se exultando de júbilo por terem sido achados dignos de sofrerem por amor ao Cristo. Haviam comungado o Cristo carismático em espírito e em verdade. Ainda nesta parábola, embora veladamente, um outro aspecto que deve ser mencionado. Não pode o nosso ego humano conscientizar o eu divino se aquele não for devidamente desintegrado, assim como o alimento só se integra na vida do corpo depois de ser digerido ou desintegrado. Aspas novamente. Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Isto está no Evangelho. Eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo, mas já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive em mim. Por ora, teremos que repetir assim, em memória do Cristo, até que o Cristo venha. Como Paulo de Tarso escreve aos cristãos no primeiro século, ele nos dizia essas belas palavras. Mas após a vinda do Cristo divino, compreenderemos que o Mestre quis dizer com as palavras finais na Santa Ceia. Vamos refletir nessas palavras. Aspas novamente. Não mais bebereis esse fruto da videira até o dia em que convosco o beber novamente no reino do meu Pai. Como já mencionamos, os apóstolos não tinham a menor ideia do que iria acontecer naquela sexta-feira. Indiretamente, Jesus anunciava sua morte violenta com a separação do corpo. Precisamos ver o simbolismo espiritual nesse sacramento e não o simbolismo humano. O que alimenta, sustenta e dá vida à nossa alma é o Cristo interno, como já dissemos, que se manifesta com a nossa espiritualização. O próprio Mestre nos afirmou ser o pão da vida. Para obter o suco, as uvas eram pisoteadas, representando as lutas materiais para que o espírito possa evoluir. A explicação que acabamos de dar aos eventos da Santa Ceia nos parece, em forma de parábola, é indubitavelmente bela. Se assim não fosse, e se os doces discípulos de Jesus tivessem sido ordenados sacerdotes e comungado realmente a carne e o sangue de Jesus, seria absolutamente incompreensível, repetimos, o que aconteceu logo depois dessa suposta ordenação sacerdotal. Nós já citamos traição, suicídio, negação, falso testemunho, blasfêmia e fuga covarde dos apóstolos. Um caos de paradoxos, um inferno de pecados. E tudo isso sem que Jesus estanhasse com uma só palavra esse efeito flagrantemente negativo e contraproducente dos seus discípulos. É, pois, fora de qualquer dúvida que não houve nenhuma primeira missa, nenhuma ordenação sacerdotal, nenhuma primeira comunhão no cenáculo da Quinta-feira Santa. Cabe a nossa reflexão final, mas como então justificar a interpretação tradicional dada pela teologia? Essa teologia tradicional é mais ou menos compreensível em face de uma humanidade incapaz de compreender o simbolizado espiritual de uma parábola profundamente mística. A cristandade dos primeiros séculos era quase totalmente composta de escravos do Império Romano, povos bárbaros que invadiram o decadente Império dos Césares, povos mental e espiritualmente analfabetos, dos quais não se podia esperar compreensão, mas de que se deveria exigir obediência aos seus chefes espirituais. Se a mensagem de Jesus tivesse sido difundida de início pelos países do Oriente, Índia, China, Japão, etc., talvez tivéssemos avançados. Todos de avançada cultura metafísica e espiritual completamente diferentes teria sido então o destino histórico dessa cristandade. A cristandade dos primeiros séculos, depois de sair das catacumbas, necessitava mais de uma pedagogia teológica do que uma metafísica. Por que não dizer a cristandade do nosso século que o principal codificador dessa pedagogia teológica confessou explicitamente que tudo o que escreveu é palha? Não disse o nosso mestre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Reflitam. Hoje, no caso do segundo milênio da era cristã, quase na alvorada deste terceiro milênio,
espera que lhe seja proclamada a verdade libertadora. Se, segundo as palavras de Paulo de Tarso, é necessário dar leite aos infantes em Cristo, por que não dar aos adultos em Cristo uma comida sólida? Por fim, é dever de todo cristão lembrar dos martírios de Jesus na cruz a nosso favor, exemplificando que a verdadeira vida é alcançada após cada um tomar a sua própria cruz e seguir os ensinamentos do Mestre inesquecível. O Espiritismo interpreta também figuradamente as citadas frases de Jesus sobre o pão e o vinho das cerimônias da chamada Santa Ceia, mas tem um grande respeito para com todas as variadas interpretações explicativas, sejam elas bíblicas ou teológicas, dos demais segmentos religiosos. Em meio a toda a confusão reinante, o nosso recurso continua sendo Deus e a palavra de sua graça. E a promessa permanece tão firme hoje como nos dizem que o nosso Senhor nos deu. Sua presença é no meio de 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou em meu nome e nenhum outro. Apesar do completo fracasso e obstinação do homem e da confusão geral semeada pelas difusões religiosas, a imutável palavra de Deus continua afirmando que há um só corpo e um só Espírito. Isso está no Evangelho dos Efésios. E que a responsabilidade que o cristão tem para guardar a unidade do Espírito e do vínculo da paz nunca irá cessar enquanto ele estiver nesse mundo, também citando Efésios. Ele se dirige aos cristãos como pessoas entendidas que têm discernimento, exortando-as a julgarem o que ele diz. Os versículos que seguem mostram claramente como devemos tomar a ceia do Senhor. Tudo ali se encontra no plural e não existe qualquer ideia de um homem ministrando para outros, como é comum vermos em muitos dos lugares. Pois nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. A maneira que Deus estabeleceu é que tanto o pão quanto o vinho sejam passados de um para o outro. Isso é que é importante. E ainda é importante ressaltar que o apóstolo estava em Filipos, quando escrevia aos Coríntios, e ao falar do cálice do pão, ele nos diz: o cálice que nós abençoamos, o pão que nós partimos, e não que vós abençoais e que vós partis, como se a Assembleia em Coríntios fosse independente da que estava em Filipos. E o apóstolo continua dizendo: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Reflitam. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo "não se esqueçam de mim". Antes foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Mas ainda cabe uma pergunta final para o sincero exame da nossa consciência. Teriam os nossos teólogos sustentado, através de séculos, o dogma da transubstanciação eucarística se esse suposto milagre não fosse monopólio exclusivo deles e a base de todo o seu poder de prestígio? Não teriam eles concordado com Tomás de Aquino, o maior defensor, confessando, aspas, tudo o que escrevemos é palha? Pensemos muito nisso. Agora, fechando nossa mente e os nossos olhos, vamos vibrar. Vamos vibrar por este nosso planeta que ainda passa por tantos problemas. Lembrando os nossos irmãos do sul do nosso país que passam por um tormento tão grande. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas. Vamos vibrar por aqueles que sem teto, pelos asilos, pelos hospitais, pelos albergues. Vamos vibrar por todos os segmentos religiosos. Vamos vibrar pelas casas espíritas e pela nossa casa espírita. Vamos vibrar por nós mesmos e pedimos uma vibração onde ela se fizer mais necessária. Mais do que nunca, meus irmãos, vamos vibrar pela melhoria do nosso planeta. É muito fácil apenas escutarmos as notícias, quando nós, neste momento, na sua grande maioria, não estamos passando pelas necessidades e provações e privações desses nossos irmãos das cidades do sul do país. Pensemos muito nisso, vamos refletir e agradecer ao Pai de infinito amor e bondade a esperança, a paz, a caridade e o amor, que assim seja, graças a Deus.